Olá, meus amigos e minhas amigas, futuros colegas servidores públicos da área fiscal. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Aqui é o professor Luiz Miranda, trazendo para vocês um vídeo especial contendo 10 questões comentadas de legislação tributária sobre o CTN, sobre o Código Tributário Nacional. Se você está treinando para um concurso da área fiscal, então você precisa praticar o seu conhecimento de direito tributário em questões do CTN, porque é batata, vai cair na sua prova. Combinado? E se você então estiver se preparando para uma banca, para um concurso que envolva a banca AMEOSC, esse é o vídeo certo. Na sequência, você verá 10 questões comentadas da banca AMEOSC, uma emendada na outra, sem introdução e sem fechamento, direto no ponto. Combinado? E se você tiver alguma dúvida, mande seu comentário que a nossa resposta costuma ser rápida. Bom vídeo, grande abraço e até a sua aprovação. Valeu! Mais uma questão da banca MEOSC, concurso para a Prefeitura de Bandeirantes, Santa Catarina. O cargo foi fiscal de tributos do ano do concurso 2021. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos no CTN, fora dos quais não podem ser dispensadas sob pena de responsabilidade funcional na forma de lei a sua efetivação às respectivas garantias. Nesse sentido, marca a alternativa correta. Uma questão do tipo positiva, temos que encontrar a opção certa. A letra D de dado é mais fácil de eliminar, porque ela diz que a atividade administrativa de lançamento é discricionária e opcional, ou seja, se você quiser não precisa lançar nada, você faz a hora que você quer, do jeito que você quer, como você quer, por favor, né? Parágrafo único, artigo 142. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. Além de ser obrigatória e vinculada, tem que fazer, porque senão você pode perder seu cargo, né? Então, olha só. Que responsabilidade, né? Letra D, então, um absurdo, né? Letra C diz, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira no lançamento, far-se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia do próprio lançamento e posteriormente atualizará a conversão para o dia em que efetivamente ocorrer o pagamento. Será que toda essa complicação no dia do lançamento tem um câmbio, aí no dia do pagamento tem outro, faz a conversão? Tá estranho, né? Tá estranho, tá errado. Salvo disposição de lei contrária, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação. Faz todo sentido, né? Vincula com o fato gerador. Perfeito. Uma conta só, não precisa ficar fazendo conversão nenhuma. Beleza? Nós temos aqui que a letra A fala que o lançamento não reporta-se. A gente tem o primeiro erro aqui, né? É um erro de português grave, né? Você tem aqui a obrigatoriedade da própria. Palavra não, você tem que escrever. Não se reporta a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege pela lei em vigor no momento do pagamento do crédito, independente da lei vigente na data de ocorrência do fato gerador da obrigação. Então, tanto pela parte da língua portuguesa que foi agredida, quanto pela parte do artigo 144. Está errado, o lançamento reporta-se a data de ocorrência do fato gerador da obrigação e rege pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Então, totalmente errada a letra A. Gabarito letra B. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. É o que está no artigo 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Perfeito. Gabarito letra B de bola, meus amigos e minhas amigas. Mais uma questão da banca MEOSC. Prefeitura de São José do Cedro foi a instituição. O cargo procurador municipal. E o ano 2021. A respeito do tema decadência e prescrição tributárias, assinale a alternativa correta. Uma questão positiva que tenho que dizer que é uma questão difícil, tá, amigos e amigas? Tem aí algumas nuances que nós vamos explorar junto com vocês. Vamos lá. Primeiro diz aqui, nos termos do Código Tributário Nacional, diferencia a prescrição da decadência, pois com a decadência ocorre a extinção do crédito tributário. Já com a prescrição não se extingue o crédito tributário, mas o direito da ação da Fazenda Pública. Então temos alguns erros aí graves. Primeiro, quando você
quem extingue o direito de ação da fazenda pública não é a prescrição, e sim a decadência. Mas vamos falar mais especificamente sobre o CTN. O artigo 156 diz claramente que extinguem o crédito tributário a prescrição e a decadência. Portanto, você não pode dizer que a decadência, com a prescrição não se extingue o crédito tributário. Beleza? Então a letra A está totalmente fora, né? Ela confunde os conceitos de prescrição e decadência e diz que prescrição não extingue o crédito tributário, tá? Totalmente absurda. Vamos lá. A letra B diz que até que ocorra a prescrição dos créditos tributários, os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal devem ser conservados, mas não os comprovantes dos lançamentos neles efetuados. Sabe de nada, inocente, né? Do que adianta você ter escrituração em dia se você não tem os comprovantes? Sem os comprovantes não tem como comprovar que está correta a escrituração, né? Artigo 195, parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes de lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refere. Beleza? Então você pode eliminar a letra B por causa desse trecho aqui. A letra C diz que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data de sua constituição definitiva, interrompendo-se a contagem, dentre outras hipóteses, pela citação e execução fiscal nos termos do CTN. Parece que está muito boa, né, essa alternativa, mas tem uma pegadinha malvada aí, né? Porque o correto é assim: a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 5 anos contados da data de sua constituição definitiva, e o parágrafo único diz que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal. Então veja, vamos pensar, né? O despacho do juiz é um evento, a citação ocorre depois, né? Depois que o oficial de justiça, né? Ou pelo PJE, né? O processo judicial eletrônico. Depois que ocorre a citação, você tem um outro evento, né? Então, quando você diz aqui pela citação e execução fiscal, está ligeiramente errado, porque seria pelo despacho do juiz que ordena, despacho do juiz que ordena a citação. Concordo que é uma alternativa desnecessariamente cruel, né? Mas está errada. E a letra D diz que nos tributos lançados por homologação, a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Assim, não paga o tributo seu vencimento, passa a contar o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário. Então, é uma questão de raciocínio lógico até, né? Se o contribuinte assume, né, faz uma declaração que reconhece o débito, você não precisa fazer um lançamento, né? A não ser que essa declaração seja fraudulenta, né, que ele declare a menos, né? Mas se tiver direitinho a declaração dele, você não precisa fazer o lançamento. Isso já se considera lançado. E portanto, se não for pago o tributo na data de vencimento, começa a contar o prazo de prescrição para a cobrança do débito. E onde nós temos isso? Né? Nós temos isso numa súmula do STJ 436. A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Beleza? A letra D de dado o nosso gabarito. Meus amigos, questão da banca Mioski para a Prefeitura de Barra Bonita, em Santa Catarina. Cargo fiscal tributário de obras, o ano 2020 foi o concurso. De acordo com o CTN, é certo dizer que o espólio pelos tributos devidos pelo decujus até a data de abertura da associação será o quê? É uma questão positiva, temos que encontrar a resposta certa. É uma questão positiva e clássica, né? Essa questão do espólio regularmente é cobrada em provas e nos cursos de direito tributário é um tema que é abordado. Mas se você não lembra, dá para tentar eliminar alguma coisa, né? Você pode começar de baixo para cima, que diz isento de responsabilidade, está forçando demais, né? Está bem errado. Aí nós temos a opção apenas garantidor, mas não responsável, subsidiariamente responsável ou pessoalmente responsável. Aí não tem muito jeito, você precisa saber, você precisa se lembrar no artigo 131 que são pessoalmente responsáveis, o espólio pelos tributos devido pelo decujus até a data de abertura de sucessão. Decujus é a pessoa falecida, tá? Apenas esclarecendo. Então, você elimina a letra B, a letra C e confirma que o gabarito é a letra A. Mais uma questão da banca Mioski, a Prefeitura de Barra Bonita, em Santa Catarina. O cargo fiscal tributário e obras, o ano 2020. De acordo com o CTN, a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. De
De acordo com o CTN, a combinação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou para outras infrações nela definidas pode ser instituída por. Portanto, uma questão positiva, temos que dizer como que funciona a questão da penalidade. Vamos trabalhar com eliminação. Qual que é a mais simples de eliminar? Você vai instituir uma penalidade tributária. Você pode instituir por contrato? Obviamente que não, né? A letra D, doutrina, também não, porque doutrina você já sabe, né? Existem correntes doutrinárias. Se você permitir a instituição de penalidade por doutrina, a outra corrente, né, a outra doutrina vai ser contra e o negócio não vai para frente nunca. Aí temos duas alternativas interessantes, jurisprudência ou lei. E para desempatar, trazemos o CTN, que diz que somente a lei pode estabelecer a combinação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou para outras infrações nela definidas. Gabarito, portanto, letra B de bola, meus amigos e amigas, questão da Banca Amioski, para a Prefeitura de Barra Bonita, em Santa Catarina, cargo fiscal, tributário e obras, o ano 2020. De acordo com o CTN, a atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição, nas Constituições dos Estados e na Lei Orgânica do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto nessa lei. Sobre tal atribuição, assinale a alternativa incorreta. Portanto, temos uma questão do tipo negativa, que eu gosto de ressaltar. Questões negativas ajudam muito a quem está estudando, porque ela traz 3 ou 4 assertivas corretas e resumidas que você pode colocar nos seus resumos de estudos, né? A letra D, amigos e amigas, diz que a atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. Segundo o CTN, está correto. Parágrafo 1º, a atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. Logo, a letra D está correta e não pode ser o nosso gabarito. C. O não exercício da competência tributária não a defere à pessoa jurídica de direito público diversa daquela em que a Constituição a tem atribuído. Ou seja, se determinado ente não institui o tributo, não quer dizer que, já que você não fez, por exemplo, o Estado tem a competência de determinado tributo, ele não instituiu, então o município vai aproveitar disso para instituir. Não. É isso que está querendo dizer aqui a letra C. E está confirmado no artigo 8º, o não exercício da competência tributária não a defere à pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a tem atribuído. Letra C está correta, não é o gabarito. Letra B diz, não constituição de delegação de competência ou cometimento a pessoas de direito privado no encargo da função de arrecadar tributos. Será? Correto, parágrafo 3º, não constitui, delegação de competência ou cometimento a pessoas de direito privado ou encargo ou função de arrecadar tributos. Exemplo clássico são os bancos, né? Você paga hoje os tributos nos bancos, o banco só arrecada. Não é função do banco, não é competência dele a questão tributária. Você não pode dizer que você está delegando a competência tributária para o banco. Não, ele está só recolhendo dinheiro. Beleza? Então, letra B está certa, não é o gabarito. A letra A diz que a atribuição não pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que tenha conferido. Será que não? Pode sim, parágrafo 2º, a atribuição pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. Portanto, está errada a letra A, que é o nosso gabarito. Questão da Banca Amioski para a Prefeitura de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, cargo advogado, ano 2023. Sobre limitações da competência tributária, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, exceto, portanto, uma questão do tipo negativa. Questão negativa que eu sempre comento que é uma questão muito importante porque ela nos ajuda com 2, 3, às vezes até 4 assertivas certas que podem ser utilizadas no nosso resumo. E temos que tomar cuidado porque nós temos aqui uma proibição e depois uma exceção à proibição. Então, às vezes nosso raciocínio fica meio turvo com isso, né? Mas vamos com calma. Letra A diz, instituir ou majorar tributos sem lei que o estabeleça, ressalvado quanto à majoração disposto nos artigos 21, 26 e 65 do Código Tributário Nacional. Então é vedado à União isso aqui. Ou não. Certo ou errado? Certo, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, instituir ou majorar tributos sem lei que o estabeleça, ressalvado quanto à majoração disposto nos artigos 21, 26 e 65. Portanto, se isso aqui está certo, não pode ser o gabarito. O que estamos procurando, uma exceção, alternativa errada.
A letra C diz cobrar imposto sobre patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda. Aí nós temos embutido um princípio interessante, o princípio da anterioridade, que está previsto aqui, artigo 9º, inciso 2. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar imposto sobre patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda. Beleza? Então, você tem aqui a letra C estando correta, portanto ela não pode ser o gabarito. Ficamos entre a B de bola e a D de dado. A B de bola diz estabelecer limitações ao tráfego no território nacional de pessoas ou mercadorias por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Certo ou errado? Certo, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e os municípios estabelecer limitações ao tráfego no território nacional de pessoas ou mercadorias por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Então, a letra B de bola está correta, portanto não pode ser o gabarito. É uma questão fácil, né? Se você ver a letra D, você vê que é fácil identificar que está errada. É vedado cobrar imposto, patrimônio e renda ou serviço das entidades privadas? Claro que não. É isso que sustenta o sujeito ativo, o governo, as entidades privadas, né? Então, claro que não é vedado. Então, é uma exceção à vedação. Com isso, a gente confirma que o gabarito é a letra D de dado, meus amigos e minhas amigas. Essa questão da banca AMEOSC para a Prefeitura de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. O concurso foi para advogado o ano do concurso 2022. De acordo com o Sistema Tributário Nacional, da Lei 517266, que é o CTN, em relação ao crédito tributário, assinale a alternativa correta. Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva, temos que achar a opção certa. Letra A diz que a retificação da declaração não pode ocorrer por iniciativa do próprio declarante. Essa, né, quem não precisa nem ter estudado muito o direito tributário. Todo mundo que mexe com imposto de renda da pessoa física sabe que está errado, né? Claro que sim, a retificação pode ocorrer por iniciativa do próprio declarante. Vejamos o artigo 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. Parágrafo 1º. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise reduzir o excluído bruto, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde diante do notificado do lançamento. Ou seja, é claro que é permitido, esse é o exemplo de que se permite a retificação declarativa, a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante. Beleza? Então é absurda a letra A. A letra D também é absurda, porque ela diz o seguinte, que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e facultativa, considerando o caso concreto. Ou seja, você pode ou não fazer o lançamento. Será que é isso? Não dá, né? Artigo 142, parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. Portanto, você tem aí a nossa letra D incorreta. A letra C diz que as circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão, seus efeitos, ou as garantias ou privilégios atribuídos ou que excluem sua exigibilidade, afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. Essa é uma assertiva clássica, né, que tenta confundir o aluno. Artigo 140 deixa muito claro que as circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão, seus efeitos, ou as garantias ou privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. Isso é muito importante. É um dos pilares do direito tributário. Então está errada a letra C. Gabarito letra B. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Certo? Certíssimo. É o caput do artigo 142 que eu tinha escondido aí no slide anterior. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Letra B de bola, nosso GABA. Espero que vocês tenham acertado. A MEOSC, amigos e amigas, e aviso para vocês que ela, na minha opinião, deveria ter sido anulada. Mas vamos trabalhar com tranquilidade, passo a passo, que eu vou explicar para vocês quais foram os problemas. Questão para Prefeitura de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, o concurso de advogado do ano de 2022. E diz o enunciado:
De acordo com o Sistema Tributário Nacional, fala aí da Lei 5172 de 66, nosso querido CTN, em relação à administração tributária, assinale a alternativa correta. Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva, temos que encontrar a opção certa, aí que vai estar o problema, né? Começando com a letra B, diz que é vedada a divulgação de informações relativas à representações fiscais para fins penais. Será que não pode divulgar nada? CTN diz que não é bem assim, diz que não é vedada a divulgação de informações relativas a representações fiscais para fins penais. Portanto, a letra B está errada, que diz que ela seria vedada. A letra C diz que a Fazenda Pública da União não poderá permutar informações com estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos. Será que não? Faz sentido isso? Estranho, né? Veja só, a Fazenda Pública da União, a dos Estados, Distrito Federal e dos municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida em caráter geral ou específico por lei ou por convênio. E no parágrafo único tem o seguinte, que a Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informações com estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos. Então é óbvio, né? Hoje em dia, a criminalidade ela é transfronteiriça, transnacional, organizações criminosas muito bem organizadas, com ramificações em vários países. Então, é indispensável esse tipo de colaboração. Logo, né, a letra C está errada. Você pode eliminar. Ficamos entre a A e a D, e aí que nós temos o probleminha. A letra D diz que a legislação tributária, observado o disposto nesta lei, regulará em caráter geral ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação. E é o que diz o artigo 194. Direitinho, a legislação tributária, observado o disposto nesta lei, regulará em caráter geral ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação. Portanto, amigos e amigas, é uma afirmativa correta. No princípio, estaríamos com o nosso gabarito, né? Está igualzinho que diz a legislação. E aí tem a letra A, diz que a autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, porém não tem autonomia para fixar prazo máximo para a conclusão daquelas. Aí, esse trechinho aqui é meio polêmico, veja, vou mostrar para vocês. O artigo 196 diz que a autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavará os termos necessários para que se documente o início do procedimento na forma da legislação aplicável. Até aqui, até na forma da legislação aplicável, está igualzinho, né? E aí diz aqui a alternativa, porém não tem autonomia para fixar prazo máximo para a conclusão daquelas. Ou seja, está dizendo que a fiscalização não tem autonomia para fixar o prazo máximo, né? E diz o que diz o CTN? Que a legislação aplicável fixará prazo máximo para a conclusão daquelas, ou seja, realmente a legislação é que manda, a legislação é determinante. A fiscalização não pode mudar o que está na legislação, portanto, o que está dito aqui, que a fiscalização, ou seja, a autoridade administrativa ou fiscalização não tem autonomia para fixar prazo máximo para a conclusão daquelas, está correto. Porque o prazo máximo é fixado por quem? Pela legislação. Então, no meu entendimento aqui, na minha teoria, o examinador quis mudar isso aqui para deixar errado, mas ele não mudou direito, ele mudou de uma forma que manteve certa, assertiva. Então, para mim, as duas estariam corretas, beleza? O gabarito oficial é a letra D de dado, mas eu considero que deveria ter sido anulada a questão, porque a letra A você não pode dizer que está errado. Beleza? Mais uma questão da banca Amioski, Prefeitura de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, foi o órgão. O cargo foi advogado e o concurso aconteceu em 2022. De acordo com o Sistema Tributário Nacional, que é a Lei número 5.172 de 66, ou seja, o CTN, em relação à legislação tributária, assinale a alternativa correta. Então nós temos uma questão do tipo positiva, temos que encontrar a opção certa. Letra A diz, não deve equiparar-se a majoração do tributo à modificação da sua base de cálculo que importe em torná-lo mais oneroso. Esquisito, né? Esquisito, errado, né? Artigo 97. Somente a lei pode estabelecer,
Parágrafo 1º, equipara-se a majoração do tributo à modificação da sua base de cálculo que importa em torná-lo mais oneroso. Óbvio, né? Se você muda a base de cálculo para ficar mais caro, é como se você tivesse aumentado o tributo, né? Então, a letra A está errada. Bom, vamos lá. A letra B diz que o conteúdo e o alcance dos decretos não restringem-se somente aos das leis em função das quais sejam expedidos. De novo, essa banca ameaça cometendo erros graves de colocação pronominal. Aqui temos a palavrinha não, seria não se restringem, não é não restringem-se. Pelo amor de Deus. E se começou mal com a língua portuguesa, terminou mal com o direito tributário. O conteúdo e alcance dos decretos restringem-se sim aos das leis e em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta lei. Erradíssima a letra B. Letra D de dado diz que interpreta-se discricionariamente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário. Será que discricionário, de uma forma assim, se interpreta do jeito que você quiser? Não, né? Artigo 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário. Logo, você tem a letra D errada. E o gabarito letra C. Expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a ele pertinentes, como está aqui no artigo 96. A expressão legislação tributária compreende as leis, tratados e convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Meus amigos e minhas amigas, eu espero que vocês tenham entendido e acertado. Gabarito letra C de casa. De hoje, questão da Banca Meosc, para a Prefeitura de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, cargo advogado no 2022. De acordo com o Sistema Tributário Nacional, Lei 5172 de 66, em relação à obrigação tributária, assinale a alternativa correta. Então é uma questão do tipo positiva, temos que assinalar a opção certa. Beleza? Letra A diz que sujeito passivo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir seu cumprimento. Quer dizer que quem exige o cumprimento da obrigação é sujeito passivo? Pelo amor de Deus, né? Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir seu cumprimento. Letra A está absurdamente errada. Letra B diz que a obrigação principal decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. Pegadinha! Quem é que decorre da legislação tributária? É a obrigação acessória. Olha só que pegadinha malvada. Então está errada a letra B por causa disso. A letra C diz que a obrigação principal, pelo simples fato de sua não observância, converte-se em obrigação acessória relativamente à penalidade pecuniária. Eu já vi essa frase, mas ela não está batendo bem, né? Não está batendo bem, ela está invertida. Que a obrigação acessória, pelo simples fato de sua não observância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Ó. Inverteram aqui o acessório com o principal. Cuidado, também é pegajoso isso daí. Letra D de dado diz que a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Então esse é um dispositivo clássico do CTN que dá muita briga, né? É a base legal que a fiscalização tem para autuar as empresas que, por exemplo, aí criam subsidiárias, né, operações específicas com apenas o intuito de diminuir a carga tributária. Isso aí a fiscalização não aceita. E as empresas, por outro lado, dizem que é normal. E fica essa briga, né? Então, saibam que o CTN dá todo o respaldo à administração tributária. Salvo disposição de lei contrária, considere-se ocorrido o fato gerador existente seus efeitos, Paraná. Aí o parágrafo único deixa bem claro que a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular o ocorrência de fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária, ou seja, pode desconsiderar aquelas mirabolâncias, né, que os consultores, entre aspas, tributários, dizem para as empresas fazerem para pagar menos imposto. Então, a empresa vai ser autuada, vai ter um auto de infração, vai gastar dinheiro aí com a defesa, vai ser complicado, né? E a maioria das vezes acaba perdendo. Beleza?
Então é isso aí, amigos e amigas. O gabarito é a nossa letra D de dado, que eu espero que vocês tenham acertado. É uma questão clássica. Mas não tem problema se você errou ou se ficou com alguma dúvida. Mande o seu comentário que nós estamos aqui para te ajudar. Lembrando que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Valeu, valeu, valeu!